Algumas pessoas não se incomodam com quase nada, conseguem estudar com televisão ligada, gente falando ao redor, obra na rua e ainda assim permanecem tranquilas, enquanto outras entram em completo colapso ao ouvir um simples barulho repetitivo, o estalar de dedos, alguém mastigando, uma caneta batendo na mesa ou até o som distante de um motor funcionando. E isso não é frescura, não é drama, não é falta de educação. É algo muito mais profundo e invisível que acontece dentro do cérebro humano. Um mecanismo que começa na infância, se fortalece ao longo da vida e se transforma em reações físicas quase incontroláveis, como raiva súbita, tensão muscular, vontade de gritar, fugir, chorar ou simplesmente desaparecer do ambiente. E quanto mais a pessoa tenta fingir que está tudo bem, pior a sensação se torna, como se aquele som não estivesse apenas entrando pelo ouvido, mas invadindo a mente inteira, apertando algo por dentro. O que pouca gente entende é que o cérebro não interpreta sons apenas como ondas sonoras. Ele traduz cada ruído como uma ameaça potencial. E para algumas pessoas, certos sons específicos são interpretados como sinais de perigo, mesmo quando não existe risco real. E isso acontece porque o sistema límbico, responsável pelas emoções e pelas respostas de sobrevivência, passa a associar determinados estímulos auditivos a experiências negativas do passado, como momentos de estresse, discussões, abandono, tensão familiar ou ambientes onde a pessoa se sentia constantemente pressionada. E sem que ela perceba, o cérebro aprende que aquele tipo de barulho representa desconforto, cobrança, medo ou perda de controle. Com o tempo, essa associação se automatiza e o que antes era apenas um incômodo vira uma resposta corporal imediata. O coração acelera, a respiração muda, os músculos se contraem, a mandíbula trava e a mente começa a produzir pensamentos agressivos ou de fuga. E tudo isso acontece em frações de segundo, antes mesmo da pessoa conseguir pensar de forma racional sobre o que está acontecendo, porque o cérebro não pede permissão para reagir, ele apenas reage. Esse fenômeno é conhecido como misofonia, mas colocar um nome científico não resolve o sofrimento de quem vive isso todos os dias, porque o verdadeiro problema não é o som em si, é o que aquele som representa emocionalmente. É como se cada ruído fosse um gatilho que abre uma porta escondida para memórias, sentimentos e estados internos que a pessoa preferia nunca mais sentir. E por isso, muitas vezes, a reação parece exagerada até para quem está passando por ela. A pessoa sabe que não faz sentido ficar tão irritada com alguém respirando ou mexendo em um objeto, mas não consegue controlar o que sente. A mente cria um roteiro invisível, uma espécie de diálogo interno que se repete toda vez que aquele som aparece. Pensamentos como: isso não vai parar nunca, eu não aguento mais, ninguém me respeita, eu preciso sair daqui agora. E quanto mais esse roteiro se repete, mais forte ele fica, até que o cérebro já entra em alerta antes mesmo do barulho começar, apenas pela expectativa de que ele pode acontecer. E nesse ponto, a pessoa já não está mais reagindo ao presente, ela está revivendo um passado emocional que ficou registrado de forma profunda. Muitas dessas associações começam na infância, em ambientes onde a pessoa precisava ficar em silêncio, não podia expressar emoções, ou vivia em casas barulhentas e imprevisíveis, onde o ruído sempre vinha acompanhado de conflito, medo ou tensão. E o cérebro, tentando proteger aquela criança, aprende que sons são sinais de perigo, de perda de controle ou de invasão do espaço pessoal. E essa programação continua rodando na vida adulta, mesmo quando o ambiente já não é mais o mesmo. O mais cruel é que quem sofre com isso geralmente tenta esconder, porque tem vergonha de parecer exagerado, sensível demais ou difícil de conviver. Então, a pessoa engole a raiva, força um sorriso, se afasta aos poucos dos ambientes sociais e começa a evitar situações que envolvam barulho, como reuniões, festas, restaurantes ou até encontros com a própria família. E aos poucos, o problema deixa de ser apenas um incômodo sensorial e se transforma em isolamento emocional. O cérebro não distingue o barulho de hoje da ameaça de ontem. Para ele, é tudo a mesma coisa.
e cada novo episódio reforça a crença interna de que o mundo é invasivo, imprevisível e difícil de suportar. E isso gera um ciclo perigoso. Quanto mais a pessoa evita sons, mais sensível ela se torna a eles. Quanto mais sensível ela fica, mais o cérebro interpreta ruídos como ataques pessoais. E quanto mais isso se repete, mais o sistema nervoso permanece em estado de alerta constante. Em algum momento, o problema deixa de ser o som e passa a ser a relação da pessoa consigo mesma, porque ela começa a se ver como alguém quebrado, errado, difícil, e essa autopercepção machuca tanto quanto o barulho, criando uma identidade baseada na dor, na irritação e na fuga. E sem perceber, a pessoa começa a viver em guerra com o próprio ambiente, como se estivesse sempre esperando algo para se defender. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. O cérebro não faz isso para te punir, ele faz para te proteger, da forma errada, mas com a intenção certa. Ele acredita que está evitando o sofrimento, mesmo que para isso precise te deixar em sofrimento constante. E compreender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo, porque a partir do momento em que você entende que sua reação não é fraqueza, mas um padrão aprendido, você abre espaço para reprogramar essa resposta. A mudança não acontece lutando contra o barulho, mas criando segurança interna, mostrando ao cérebro repetidas vezes que você não está mais naquela situação antiga, que você tem controle, que pode se afastar, se proteger, se acalmar e escolher como reagir. E cada vez que você consegue atravessar um desses momentos sem fugir completamente ou explodir, você ensina ao seu cérebro uma nova possibilidade, a de que o som existe, mas não precisa dominar você. Com o tempo, o volume da reação diminui, não porque o mundo ficou mais silencioso, mas porque sua mente aprendeu a não transformar cada ruído em uma ameaça. E quando isso acontece, você não se torna menos sensível, você se torna mais livre. Livre para estar presente, para se relacionar, para existir sem precisar lutar contra tudo ao seu redor. E talvez, nesse ponto, você perceba que o problema nunca foi apenas o barulho, mas a história que sua mente aprendeu a contar toda vez que ele aparece. Se você também não gosta de certos barulhos, comente seu caso, porque nas profundezas humanas, a mente é sempre um mistério.